Campeonato Paulista, campeões, história e todos os recordes. Campeonato Paulista é o torneio de futebol mais antigo do Brasil. Por isso, dedicamos um texto exclusivo para este campeonato tão conhecido no país. A tradicional competição estadual, realizada anualmente sempre no início do calendário, reúne todos os times profissionais de São Paulo. Quer conhecer a história do Paulistão e todos os seus campeões? Os artilheiros, recordes e principais curiosidades? Então você veio ao lugar certo. Segue o fio. O que é o Campeonato Paulista, um Paulistão? O Campeonato Paulista de Futebol, também conhecido como Paulistão, é o torneio regional do estado de São Paulo. O campeonato é dividido em 4 divisões. A competição foi criada em 1902 e é organizada pela Federação Paulista de Futebol. Seu primeiro campeão da história foi o São Paulo Athletic. O campeonato é disputado sempre no início do ano, geralmente entre janeiro e abril. Ao todo, 102 clubes diferentes já disputaram o Paulistão. Além do Quarteto Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, outros 12 clubes já levantaram a taça da primeira divisão. Nas divisões inferiores, ocorre o que naturalmente se espera de séries de acesso. Os melhores times da quarta divisão sobem para a terceira, os melhores da terceira sobem para a segunda e assim sucessivamente. O mesmo vale para o rebaixamento. Como surgiu o Campeonato Paulista, um Paulistão? O Campeonato Paulista foi o primeiro torneio brasileiro de futebol, criado em 1902, em São Paulo, por Charles Miller. O esportista visitou a Inglaterra e foi responsável por implantar o esporte no Brasil. A primeira edição foi disputada por 5 clubes: São Paulo Athletic, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano. Eles formavam, à época, a Liga Paulista de Futebol. A princípio, o futebol era praticado apenas por membros da elite. O esporte foi se popularizando aos poucos. O Corinthians, por exemplo, foi uma das primeiras equipes provenientes da classe trabalhadora. Em 1933, os jogadores finalmente se tornaram profissionais. O Paulistão daquele ano, inclusive, foi o primeiro torneio profissional do Brasil. Após trocas de entidades organizadoras, em 1941 a Federação Paulista de Futebol finalmente assumiu a direção do campeonato. A partir dos anos 60, com a criação de campeonatos nacionais e continentais mais expressivos, o Paulistão perdeu os holofotes e o status de competição de futebol mais importante do país. Regulamento do Campeonato Paulista, um Paulistão. A primeira divisão do Campeonato Paulista é composta por 16 clubes divididos em 4 grupos. O sistema adotado na primeira fase é o de pontos corridos. Os times enfrentam todas as equipes das outras chaves, totalizando 12 rodadas. Clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Ao fim da etapa, os 2 melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que começa nas quartas de final. Os confrontos dos playoffs são disputados em jogo único, com exceção da final, que é ida e volta. O Paulistão também promove uma bonificação. Os 3 melhores clubes da temporada que não estiverem presentes em nenhuma divisão brasileira, ganham vaga para a Série D do Brasileirão do ano seguinte. As 2 equipes de pior desempenho geral, independente do grupo, são rebaixadas à segunda divisão do Paulistão. Confira, a seguir, os critérios de desempate. Quem é o maior campeão do Campeonato Paulista, um Paulistão? O maior campeão do Campeonato Paulista é o Corinthians, com 30 títulos. O Timão está a 7 troféus de distância do arquirrival Palmeiras, com 23 taças conquistadas. Já o Santos tem 22 títulos estaduais. O São Paulo é o 4º maior campeão estadual com 21 edições faturadas. Não à toa, o grupo é conhecido por ser a elite do estado. O quarteto domina a competição desde os anos 40. O Corinthians também orgulha-se de outro feito, é o maior campeão invicto do Paulistão. As campanhas foram realizadas em 1914, 1916, 1929, 1938 e 2009. Quem é o maior artilheiro de uma edição de Campeonato Paulista, um Paulistão? O maior artilheiro de uma única edição de Campeonato Paulista é Pelé, com 58 gols. O feito foi realizado no ano de 1958, quando o Rei atuava pelo Santos. O atacante do Peixe tinha apenas 18 anos de idade. Não à toa, foi convocado para a Copa do Mundo. No Paulistão de 58, o Santos foi campeão após vencer 29 das 38 partidas disputadas. A equipe do Litoral Paulista somou 64 pontos, 4 a mais que o vice, São Paulo.
Quem é o maior artilheiro do Campeonato Paulista? Um paulistão. O maior artilheiro da história do Campeonato Paulista é Pelé, com 466 gols. Já era de se esperar que o maior jogador brasileiro de todos os tempos estivesse no topo do ranking, afinal, o craque superou a marca de 1000 gols na carreira. Pelé atuou pelo Santos entre 1956 e 1974. Além de títulos expressivos como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o Rei também faturou 10 troféus do Paulistão. Vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, para mais histórias sobre futebol.